Queridos amigos, queridas amigas, hoje quero compartilhar com vocês uma verdade que transformou minha vida e a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. A prosperidade não é um acaso, não é privilégio de poucos e definitivamente não é algo que você precisa lutar desesperadamente para alcançar. A prosperidade é um direito divino seu, uma herança que Deus deixou para cada um de seus filhos, e eu vou mostrar a vocês como reivindicar essa herança com confiança e alegria. Quando comecei meus estudos sobre as leis espirituais da abundância, descobri algo extraordinário. A Bíblia está repleta de promessas sobre prosperidade, riqueza e abundância. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 11, está escrito que o Senhor te fará abundar em bens, no fruto do teu corpo, no fruto do teu gado e no fruto da tua terra. Isso não é uma sugestão, queridos. Isso é uma promessa divina. Mas então, por que tantas pessoas vivem em escassez? Por que tanta gente trabalha duro e ainda assim não consegue prosperar? A resposta está em como você pensa, em como você fala e em como você se relaciona com a abundância que já existe ao seu redor. Eu descobri que as palavras têm poder criador. Quando você fala algo, você está literalmente criando realidade. Isso não é magia, é lei espiritual. A Bíblia confirma isso em Provérbios 23, versículo 7, que diz que conforme um homem pensa em seu coração, assim ele é. E em Marcos 11, versículo 24, Jesus nos ensina que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebereis, vos será feito. Essas não são apenas palavras bonitas, são instruções práticas para transformar sua vida financeira. Muitas pessoas vivem em um estado de negação da abundância. Elas olham para sua conta bancária vazia e dizem coisas como: nunca vou ter dinheiro, sou pobre, não tenho sorte com dinheiro. Cada uma dessas palavras é uma ordem que você está dando ao universo, uma instrução para que ele continue mantendo você na escassez. É como se você estivesse pedindo ao universo para não prosperar. Isso é exatamente o oposto do que a Bíblia nos ensina. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm o poder de criar vida ou morte, abundância ou escassez. Então, qual é o primeiro passo para mudar sua situação financeira? É mudar sua linguagem. Você precisa começar a falar como se já fosse próspero. Isso não significa ser desonesto ou fingir algo que não é verdade. Significa reconhecer a verdade espiritual de que a abundância já existe para você, que você já é próspero no reino espiritual e que agora você está apenas permitindo que essa prosperidade se manifeste no mundo físico. Vou ensinar a vocês um exercício poderoso que eu praticava todos os dias. Eu chamava isso de afirmação da abundância presente. Pela manhã, assim que acordava, antes de sair da cama, eu colocava minha mão sobre meu coração e dizia em voz alta, com convicção e alegria: eu sou próspera agora. A abundância flui para mim de todas as direções. Deus é minha fonte infinita de suprimento. Eu recebo com gratidão tudo que é meu por direito divino. Minhas finanças estão em perfeita ordem. Eu sou abençoada além de minhas expectativas. Eu repetia isso 3 vezes, sentindo cada palavra em meu coração, visualizando a abundância chegando até mim como uma luz dourada. O que esse exercício faz é reprogramar seu subconsciente. Seu subconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que você imagina vividamente. Quando você repete essas afirmações com emoção e convicção, você está literalmente treinando seu subconsciente a acreditar que você é próspera. E quando seu subconsciente acredita, seu comportamento muda. Você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a notar oportunidades que antes não via. Você começa a atrair pessoas e circunstâncias que apoiam sua prosperidade. Mas há mais um elemento crucial que muitas pessoas negligenciam: a gratidão. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, versículo 6, que em tudo façamos conhecidas as nossas petições a Deus com ações de graças. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância. Quando você é grata pelo que já tem, por menor que seja, você está enviando uma mensagem ao universo de que você está pronta para receber mais. A gratidão
É um reconhecimento de que Deus já está suprindo suas necessidades, e isso atrai mais suprimento. Eu praticava um exercício que chamava de gratidão abundante. Toda noite, antes de dormir, eu escrevia em um caderno 10 coisas pelas quais eu era grata naquele dia. Não precisavam ser coisas grandes. Podia ser um café delicioso que tomei, um telefonema de uma amiga, um pôr do sol bonito, uma oportunidade de trabalho. O importante era reconhecer a abundância que já estava presente em minha vida. Esse exercício mudou completamente minha perspectiva. Eu comecei a ver que já era abençoada, que Deus já estava cuidando de mim, e isso me permitiu relaxar e confiar no processo de prosperidade. Agora, quero que vocês entendam algo muito importante. Prosperar não significa ser ganancioso ou egoísta. A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo 6, versículo 10, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas prosperar significa ter o suficiente para viver confortavelmente, para ajudar outros, para fazer o trabalho que você ama, para viajar, para aprender, para crescer. Prosperar significa estar em harmonia com as leis de abundância que Deus estabeleceu no universo. Quando você começa a prosperar, você tem a responsabilidade de compartilhar. A Bíblia nos diz, em Provérbios 11, versículo 24 e 25, que há quem distribua e lhe é acrescentado mais, e há quem retém mais do que é justo, mas vem a pobreza. Quando você compartilha sua abundância, você está mantendo os canais abertos para receber mais. É como uma corrente de energia que flui através de você. Se você bloqueia essa corrente, retendo tudo para si, você bloqueia também o fluxo de novas bênçãos. Então, a nossa jornada é sobre mudar sua mentalidade, mudar suas palavras, praticar a gratidão e entender que a prosperidade é seu direito divino. Vamos explorar como você vai tomar ação alinhada com suas afirmações, como reconhecer e aceitar as oportunidades que Deus coloca em seu caminho, e como manter a fé mesmo quando as circunstâncias externas parecem desafiadoras. Mas, por enquanto, quero que vocês comecem com esses exercícios simples, mas poderosos. Mudem suas palavras, pratiquem a gratidão e vejam como sua vida começa a se transformar. A prosperidade está esperando por você. Tudo o que você precisa fazer é reivindicá-la. Queridos amigos, continuamos nossa jornada de transformação financeira e espiritual. Já falamos anteriormente que nossas palavras têm poder criador e que a gratidão abre as portas da abundância. Agora, vou compartilhar com vocês um segredo que mudou completamente minha compreensão sobre como a prosperidade realmente funciona. Muitas pessoas fazem afirmações, praticam gratidão, mas ainda assim não veem mudanças significativas em suas vidas financeiras. Por quê? Porque falta um elemento crucial: a ação alinhada com a fé. Você vê, a fé sem obras é morta. A Bíblia nos diz isso claramente em Tiago 2, versículo 26. Quando você afirma que é próspera, quando você agradece pela abundância, você está criando uma vibração, uma energia que atrai oportunidades. Mas essas oportunidades precisam ser reconhecidas e aproveitadas. Elas precisam de ação. Deus não vai colocar dinheiro em sua conta bancária enquanto você dorme. Deus coloca oportunidades em seu caminho. E você precisa ter a coragem e a sabedoria de reconhecê-las e agir sobre elas. Quando comecei a estudar as histórias de prosperidade na Bíblia, notei um padrão fascinante. Abraão era próspero, mas ele tinha que sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido. Jó perdeu tudo, mas através de sua fé e ação, recuperou o dobro. José foi vendido como escravo, mas através de sua inteligência e ação, tornou-se o segundo em comando do Egito. Em cada história, há fé, mas também há ação, há movimento, a disposição de fazer algo diferente. Muitas pessoas estão esperando que a prosperidade caia do céu sem fazer nada para merecê-la. Elas pensam que apenas afirmar é suficiente, mas a vida não funciona assim. A vida funciona através de uma parceria entre você e o universo, entre você e Deus. Você faz sua parte e Deus faz a dele. Você toma ação e Deus abre portas. Você trabalha e Deus multiplica seus esforços. É uma dança, uma colaboração sagrada. Então, qual é a ação alinhada? É aquela ação que vem de um lugar de fé, não de desespero.
é aquela ação que está em harmonia com seus valores e com o plano divino para a sua vida. Não é ação frenética, não é ação baseada no medo de não ter o suficiente. É ação deliberada, inteligente e confiante. É aquela ação que você toma porque você sabe que merece prosperar, porque você sabe que Deus está do seu lado. Vou compartilhar com vocês um exercício que eu praticava para alinhar minha ação com minha fé. Eu chamava de Mapa da Ação Divina. Toda semana eu me sentava com um caderno e escrevia a seguinte pergunta no topo da página: qual é a ação que Deus quer que eu tome esta semana para prosperar? Depois, eu ficava em silêncio, em meditação, por cerca de 10 minutos, permitindo que a resposta viesse de meu coração, não de meu intelecto. Às vezes, a resposta era fazer uma ligação para alguém que eu tinha negligenciado. Às vezes, era aprender uma nova habilidade. Às vezes, era simplesmente dizer sim para uma oportunidade que me assustava um pouco. O que esse exercício faz é conectar você com sua intuição divina. Sua intuição é a voz de Deus falando através de você. Quando você aprende a ouvir essa voz e a agir sobre ela, você começa a se mover em sincronismo com o universo. As coisas começam a fluir. As portas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer. Não é coincidência, é sincronicidade. É o resultado de estar alinhada com o plano divino para a sua vida. Agora, quero falar sobre algo que muitas pessoas negligenciam completamente: o poder de reconhecer e aceitar as oportunidades. A Bíblia nos diz em Mateus 7, versículo 7, que aquele que bate, a porta se abre. Mas você precisa estar atento para quando a porta se abre. Você precisa estar pronta para entrar. Muitas oportunidades passam despercebidas porque as pessoas estão esperando por algo que pareça perfeito, algo que não tenha risco, algo que seja garantido. Mas a vida não funciona assim. Toda oportunidade de crescimento envolve um certo grau de risco. Toda oportunidade de prosperidade requer que você saia de sua zona de conforto. Quando Deus abre uma porta, ela pode não parecer exatamente como você imaginava. Pode ser menor do que você esperava. Pode vir de uma direção inesperada. Mas se você sentir uma sensação de entusiasmo, uma sensação de que isso é certo para você, então é uma oportunidade divina e você deve agir sobre ela. Vou compartilhar um exercício que eu chamava de reconhecimento de oportunidades. Toda manhã, enquanto você está tomando seu café ou chá, faça uma pausa e pergunte a si mesma: quais oportunidades Deus colocou em meu caminho ontem que eu não reconheci ou não aproveitei? Depois, pergunte: quais oportunidades Deus pode colocar em meu caminho hoje e como vou reconhecê-las? Esse exercício treina seu cérebro a estar atento às oportunidades. Ele muda seu foco de escassez para abundância. Ele muda seu foco de problemas para soluções. Há outro aspecto crucial da ação alinhada que quero abordar: o poder de dar. Sim, dar. A Bíblia nos diz em Atos 20, versículo 35, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando você dá, você está enviando uma mensagem ao universo de que você tem o suficiente, de que você confia que Deus vai suprir suas necessidades. Quando você dá, você está abrindo os canais para receber mais. Muitas pessoas estão presas em um ciclo de escassez porque têm medo de dar. Elas pensam que se derem, não terão o suficiente, mas é exatamente o oposto. Quando você dá, você está demonstrando fé. Você está dizendo ao universo: eu confio que Deus vai me suprir. Eu confio que há abundância suficiente para todos. E o universo responde a essa fé multiplicando suas bênçãos. Então, aqui está um exercício poderoso que eu praticava: o exercício da semeadura divina. Toda semana, eu separava uma quantia de dinheiro, por menor que fosse, para dar. Podia ser para uma pessoa necessitada, para uma causa que eu acreditava, para uma amiga que estava passando por dificuldades. O importante era dar com alegria, sem expectativa de retorno. Eu dizia enquanto dava: eu sou um canal de abundância divina. Dou com alegria, sabendo que Deus multiplica tudo o que dou. Eu confio no suprimento infinito de Deus. Esse exercício transformou minha relação com o dinheiro. Eu deixei de vê-lo como algo escasso e precioso que eu precisava guardar desesperadamente. Comecei a vê-lo como energia,
como um fluxo que passa através de mim. Quanto mais eu deixava fluir, mais chegava. É como um rio. Se você tenta represar um rio, ele fica estagnado. Mas se você deixa fluir, ele continua trazendo água fresca. Agora, quero que vocês entendam que ação alinhada não significa trabalhar 24 horas por dia. Não significa estar estressada o tempo todo. Ação alinhada significa trabalhar de forma inteligente, não apenas dura. Significa fazer o que você ama, porque quando você faz o que ama, você está em harmonia com seu propósito divino, e a prosperidade flui naturalmente. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes 9, versículo 10, que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, o segundo bloco de nossa jornada é sobre tomar ação alinhada com sua fé, reconhecer e aceitar as oportunidades que Deus coloca em seu caminho, dar com alegria e trabalhar de forma inteligente em harmonia com seu propósito divino. Quando você combina a mentalidade correta, as palavras corretas, a gratidão e a ação alinhada, você cria uma força irresistível de prosperidade. Você se torna um ímã para a abundância. As pessoas querem trabalhar com você, as oportunidades vêm até você e a vida flui com facilidade e alegria. Isso não é magia, é lei espiritual em ação. Queridos amigos, hoje estamos chegando ao final da nossa jornada transformadora. Hoje aprendemos a mudar nossa mentalidade e nossas palavras, a praticar gratidão, a tomar ação alinhada com nossa fé e a reconhecer as oportunidades divinas. Agora, vou compartilhar com vocês o segredo mais profundo de todos: como manter a fé e a confiança mesmo quando as circunstâncias externas parecem desafiadoras, e como criar um sistema de vida que sustente sua prosperidade continuamente. Você vê, muitas pessoas começam bem. Elas fazem as afirmações, elas tomam ação, elas veem alguns resultados iniciais. Mas então, algo acontece. Talvez um revés financeiro, talvez uma oportunidade que não funcionou como esperado, talvez uma pessoa que as criticou ou as desencorajou. E, de repente, toda a fé desaparece. Elas voltam aos velhos padrões de pensamento, aos velhos medos, à velha mentalidade de escassez. É como se toda a jornada anterior tivesse sido em vão. Mas aqui está a verdade que eu aprendi através de muitos anos de prática e observação. A prosperidade não é um destino, é um processo contínuo. Não é algo que você alcança uma vez e depois pode relaxar. É algo que você cultiva, que você nutre, que você mantém vivo através de práticas consistentes e fé inabalável. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, versículo 8, que pensemos em tudo quanto é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Isso significa que você precisa estar constantemente vigiando seus pensamentos, constantemente redirecionando sua mente para a abundância, constantemente reafirmando sua fé. Quando eu enfrentava desafios, e acreditem em mim, eu enfrentei muitos, eu tinha um exercício que me ajudava a manter a fé. Eu chamava de afirmação da fé inabalável. Nos momentos em que eu me sentia assustada, nos momentos em que as circunstâncias externas pareciam estar conspirando contra mim, eu me sentava, colocava minha mão sobre meu coração e dizia em voz alta, com toda a convicção que eu podia reunir: Deus está no controle. Eu confio completamente no plano divino para minha vida. Tudo está funcionando para meu bem. Eu sou protegida, guiada e abençoada. Nenhuma circunstância externa pode afetar minha fé. Eu sou próspera agora e continuarei sendo próspera. Deus nunca me abandona. O que esse exercício faz é ancorar você na verdade espiritual, não nas circunstâncias temporárias. Você vê, as circunstâncias externas são sempre flutuantes. Elas mudam constantemente. Mas a verdade espiritual é eterna. Deus é eterno. Seu amor é eterno. Sua abundância é eterna. Quando você aprende a ancorar sua fé nessa verdade eterna, em vez de nas circunstâncias temporárias, você se torna inabalável. Nada pode abalá-la porque você não está construindo sua fé em areia. Você está construindo em rocha sólida. Agora, quero falar sobre algo que é absolutamente crucial para manter a prosperidade: o poder da visualização. A Bíblia nos diz, em Hebreus 11, versículo 1,
que fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Visualização é exatamente isso. É ver em sua mente, com clareza e emoção, aquilo que você deseja manifestar antes que ele apareça no mundo físico. Eu praticava um exercício que chamava de visualização da prosperidade realizada. Toda noite, antes de dormir, eu me deitava confortavelmente, fechava os olhos e criava um filme em minha mente. Nesse filme, eu via a mim mesma vivendo a vida próspera que eu desejava. Eu via os detalhes. Eu via a casa que eu queria, os móveis, as cores, a luz entrando pelas janelas. Eu via a mim mesma trabalhando em um trabalho que eu amava, cercada por pessoas que me apoiavam e me respeitavam. Eu via a mim mesma viajando, aprendendo, crescendo. Mas o mais importante é que eu sentia as emoções associadas a essa vida. Eu sentia a alegria, a gratidão, a segurança, a confiança. Quando você visualiza dessa forma, com emoção e clareza, você está literalmente programando seu subconsciente para buscar as oportunidades e as ações que vão trazer essa vida para a realidade. Seu subconsciente é como um computador. Ele executa os programas que você coloca nele. Se você coloca um programa de escassez, ele vai buscar escassez. Se você coloca um programa de abundância, ele vai buscar abundância. A visualização é como colocar um novo programa no seu computador mental. Há outro aspecto que quero abordar, e é muito importante: o poder de soltar o controle. Muitas pessoas fazem afirmações, tomam ação, visualizam, mas depois ficam obcecadas com o resultado. Elas verificam constantemente se algo mudou. Elas se preocupam se está funcionando. Elas tentam forçar o resultado. E quando fazem isso, elas estão bloqueando o fluxo de abundância. A Bíblia nos diz em Mateus 6, versículo 34, que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso significa que você precisa fazer sua parte, mas depois você precisa soltar. Você precisa confiar que Deus vai fazer a dele. Você precisa ter fé de que o universo está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não pode ver como. Vou compartilhar um exercício que eu chamava de soltar e confiar. Depois de fazer suas afirmações, depois de visualizar, depois de tomar ação, você faz o seguinte: você coloca suas mãos juntas no peito, fecha os olhos e diz: eu solto isso agora. Eu confio que Deus vai cuidar disso. Eu não preciso saber como. Eu não preciso controlar. Eu simplesmente confio que a vontade divina seja feita em minha vida. Depois, você abre as mãos, como se estivesse soltando algo para o universo. Esse gesto físico ajuda seu subconsciente a entender que você está realmente soltando, que você está realmente confiando. Agora, quero falar sobre a importância de manter um ambiente que suporte sua prosperidade. Você não pode estar constantemente afirmando abundância e depois viver em um ambiente de caos e desordem. Seu ambiente externo reflete seu estado interno, e seu estado interno é influenciado por seu ambiente externo. É uma relação de duas vias. Então, aqui está um exercício que eu praticava: limpeza e organização da abundância. Toda semana, eu dedicava tempo para limpar e organizar meu espaço. Eu removia coisas que não usava mais, coisas que não me faziam feliz. Eu organizava minhas finanças, meus documentos, meu espaço de trabalho. Enquanto fazia isso, eu dizia afirmações como: meu espaço é limpo, organizado e cheio de abundância. Eu sou uma pessoa organizada e próspera. Meu ambiente reflete minha riqueza interior. Quando você limpa e organiza seu espaço, você está literalmente criando espaço para que novas bênçãos entrem em sua vida. É como limpar um canal para que a água flua. Se o canal está entupido de lixo, a água não pode fluir. Mas se você limpa o canal, a água flui livremente. Há um último elemento que quero abordar, e é talvez o mais importante de todos: a comunidade e o apoio. Você não pode prosperar sozinha. Você precisa estar cercada por pessoas que acreditam em você, que a apoiam, que a encorajam. A Bíblia nos diz em Provérbios 27, versículo 12, que o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem as consequências. Isso significa que você precisa estar atenta às pessoas que você deixa entrar em sua vida. Você precisa estar cercada por pessoas que têm uma mentalidade de abundância, não de escassez.
Vou compartilhar um exercício final que eu chamava de círculo de abundância. Você identifica as pessoas em sua vida que têm uma mentalidade de abundância, que a apoiam, que a encorajam. Essas são as pessoas que você investe tempo. Você passa tempo com elas, você compartilha seus sonhos com elas, você pede conselhos delas. Ao mesmo tempo, você reduz o tempo que passa com pessoas que têm uma mentalidade de escassez, que a criticam, que a desencorajam. Isso não significa ser unkind, significa ser sábia sobre com quem você gasta sua energia. Então, queridos amigos, chegamos ao final de nossa jornada. Aprendemos que a prosperidade é seu direito divino, que ela começa com uma mudança de mentalidade e de palavras, que ela requer ação alinhada com sua fé, que ela é mantida através de práticas consistentes e fé inabalável, que ela é cultivada através de visualização e confiança, que ela é suportada por um ambiente limpo e organizado, e que ela é fortalecida por uma comunidade de pessoas que a apoiam. Mas lembre-se, a prosperidade não é apenas sobre dinheiro. É sobre viver uma vida plena, uma vida de propósito, uma vida de alegria e paz. É sobre ter o suficiente para viver confortavelmente, para ajudar outros, para fazer o trabalho que você ama, para crescer e evoluir. É sobre estar em harmonia com as leis divinas de abundância que Deus estabeleceu no universo. Então, comece hoje. Mude suas palavras, pratique gratidão. Tome ação alinhada, visualize sua vida próspera, solte o controle e confie, limpe e organize seu espaço. Cerque-se de pessoas que a apoiam e, acima de tudo, mantenha sua fé. Mantenha sua fé em Deus, mantenha sua fé no universo, mantenha sua fé em você mesma. Porque quando você faz isso, quando você realmente faz isso, não há nada que possa te impedir de prosperar. A abundância é seu direito. Reivindicá-la agora. Para termos mais momentos como esse, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ser informado quando novos vídeos forem postados e compartilhe com quem você ache que precisa ouvir essas palavras. E que Deus os abençoe.